Salve, colegas! Sejam bem-vindos a mais um Pode Descomplicar, onde vamos estar conversando um pouco sobre um assunto muito apocalíptico, que nada mais, nada menos que é sobre a morte. E hoje, no nosso podcast, separamos a parte das sucessões para estarmos falando, que nada mais, nada menos, nós vamos falar sobre um pouco da morte, tirarmos algumas perguntas, e vocês podem estar mandando aqui no chat pra gente. E, primeiro, nós teremos que fazer algumas distinções aqui. O que seria isso, né? O direito das sucessões está disposto lá no Código Civil, que se inicia ali nos artigos 1784. Muitas pessoas, né, têm dúvidas quanto a isso, pois não sabem que a disposição se encontra em nosso ordenamento jurídico. E nós estamos aqui nessa noite aqui para poder tirar essas dúvidas, né, conversar um pouco sobre isso. E é um conjunto de normas que estabelecem como será a transferência dos bens e direitos dos falecidos, né, aos herdeiros e aqueles indicados, ou seja, os legatários. Mas para isso, tirar tantas essas dúvidas, tantas explicações, nós vamos chamar ajudas delas, da Emily, da Ludmila e da Paloma. E nós vamos aqui abrir o chat para perguntas, para podermos esclarecer essas dúvidas, né? Primeiro aqui, o que seria direito de sucessões? O Pedro está perguntando aqui, ó, o que seria direito das sucessões? Então, Pedro, o direito das sucessões ele está previsto no Código Civil, que ocorre após o falecimento de cujos, que é o famoso cesine. Em outras palavras, após a morte. Com isso, inicia o processo de transferência dos bens e dos direitos do falecido aos seus herdeiros legítimos e testamentários. Ok. Olha, a Beatriz está perguntando aqui, ó. Existe alguma diferença entre elas, digo, entre o que decorre do testamento, o que decorre da lei, que as pessoas sempre têm essa dúvida, né? Se o que vem da lei, o que vem parte do testamento, que a maioria das pessoas conhece o que é testamento. Existe alguma diferença? Existe sim, Bia. A sucessão testamentária é feita através de um testamento onde a partilha dos bens é feita conforme a última vontade do falecido. E a sucessão legítima é quando o falecido não determina a sua vontade em relação à partilha dos seus bens, e com isso é a lei que define quem será os herdeiros dos bens. Agora essa pergunta aqui tá inusitada, ó. O Gustavo tá perguntando, é possível herdar dívidas? Por quê? É uma das maiores preocupações das pessoas hoje em dia, né? Fico triste com a morte, a pessoa fica triste com a morte, mas ela vai ficar bravo com as dívidas, né? Se ela herdar dívidas. Mas é possível herdar dívidas nesse caso? Olha, Gustavo, quando a pessoa ela morre, o seu patrimônio passa a se chamar espólio, o qual será partilhado entre os herdeiros. Então, quando o falecido deixa dívidas, é através desse espólio que será pago todas essas dívidas. Tem um exemplo que você pode, especificar pra gente? Como sim. assim? Um exemplo vamos supor, que o falecido deixa uma dívida de 100 mil reais e o espólio dele é 200 mil. Então, desses 200 mil vai ser tirado os 100 da dívidas e esses outros 100 mil que restar é que vai ser dividido entre os herdeiros. Ah, ok. A Catari pergunta o seguinte, ó. A pessoa pode renunciar à herança? Porque tem várias pessoas que perguntam o seguinte, aquele sentimento, né, da perda ali, ela quer renunciar, ela não quer ficar com a herança que está sendo disponível ali, ele pode renunciar? E como que deve ser feito isso? Então, Cateri, um dos maiores questionamentos, né, que a gente recebe lá no escritório. De fato, a renúncia ela pode sim ser feita, e até porque ninguém é obrigado, né, a aceitar, ficar com algo que não quer. Quanto à herança, é exatamente da mesma forma. Então, você não é obrigada, né, a concorrer e ter mesmo o direito. O direito você vai ter de herdar aquilo ali, mas você também tem o direito de renunciar. E aí, para a pessoa, né, para o herdeiro, ele conseguir expressar mesmo essa renúncia, ele deve fazer isso por meio de um instrumento público ou de um termo judicial. E a partir disso, é importante, né, a gente destacar que a renúncia a gente só consegue fazer na sua totalidade.
Ou seja, você não vai conseguir, por exemplo, renunciar de uma parte da herança. Vamos supor, os meus pais deixaram aí uma casa e um carro. Eu quero concorrer para a herança apenas do carro. Eu não quero ficar ali com parte da casa. Você não pode fazer isso. Se você for renunciar, você vai renunciar a tudo. Ok. No caso aqui, tem uma pergunta aqui do Luiz Antônio. Ó. No meu testamento, posso deixar todos os meus bens para um amigo? Meus pais são falecidos. Tenho os dois filhos e um irmão. Pode ser feito esse tipo? Então, você não pode. O artigo 1789 do Código Civil dispõe que, havendo herdeiros necessários, os herdeiros necessários são os descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, no caso de união estável. Você não pode dispor totalmente dos seus bens na herança. Essa metade que é assegurada aos herdeiros necessários é chamada de legítima. No caso, você só poderia dispor totalmente dos seus bens para esse amigo se você não tivesse descendentes, que são os filhos, ascendentes, pais, avós, por exemplo, ou cônjuge ou companheiro. Ludmila, tem uma pergunta aqui para você, ó. Tem uma prova terça-feira e tenho dúvida nessa questão. Caso eu renuncie à minha herança, o que ocorre com meus sucessores também? Então tá bom, vamos lá. Eu vou convidar vocês a pensar aqui junto comigo. A partir do momento, então, que eu faço a renúncia ali daquele direito, né, no caso daquela herança, logo, ninguém mais vai conseguir me representar. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de fazer uma renúncia, porque a partir do momento, como eu disse antes, né, que você renuncia a tudo. Então, logo, seus filhos, né, os seus sucessores, eles não vão ter acesso, não vão ter a capacidade de poder te representar e de poder ter o direito da herança ali, que era antigamente, né, dos seus pais, no caso dos avós dos seus filhos. E é possível, assim, no caso aqui, uma pergunta do público, herança, ter o filho que mata os pais, né? Nós estamos falando aqui de direito de sucessão, direito civil, não tem nada a ver com direito penal. Mas é possível um filho que mata um dos pais, né? Igual esses casos polêmicos e apocalípticos, igual nós falamos no início, é possível ainda herdar? Então, não é possível, tá? Porque aí a gente se vê diante de um caso de indignidade sucessória, no qual aquele herdeiro, ele se torna indigno. E aí, a partir do momento que ele é indigno, ele não vai mais concorrer ali, ele não vai ter mais o direito de herdar os bens que seus pais deixaram. E é até um caso, né, que ele tá bem explícito ali no nosso Código Civil, no artigo 1814, no inciso 1º. E um caso que aconteceu no Brasil, que todo mundo conhece, eu acredito, né, Gesiel? Que é o caso da Suzane von Richthofen, que Sim. foi a garota, né, que matou Sim. os pais. E aí ela, por exemplo, não conseguiu concorrer à herança, né, dos pais dela, porque ela matou eles. Sim, perfeito. Agora, no caso aqui, a Cláudia pergunta o seguinte, ó, meu tio faleceu e não teve filhos, e também não deixou testamento. O que ocorre nesse caso? O pessoal está preocupado hoje muito com a herança. Nesse caso, né, seria uma possível herança jacente. A herança jacente é aquela em que o de cujus, o falecido, não deixa testamento e não deixa os herdeiros, ao menos conhecidos. É um procedimento judicial e tem que ser analisado, né, se realmente essa herança não é de ninguém. Não sendo de ninguém, essa herança passará a ser chamada de herança vacante e passará ao domínio, será transferida ao município ou Distrito Federal, se for o caso. Agora, num caso muito inusitado aqui, que eu acho interessante, no caso, o filho que deixa o pai abandonado, ele não visita o pai, não conversa com o pai, deixa o pai abandonado, e esse filho também, que nunca cuidou do pai, ele tem direito à herança? Olha, nesse caso, tem que ser analisado minuciosamente. Tem a possibilidade da deserdação. A deserdação é um ato unilateral do testador em que ele exclui da herança um herdeiro necessário. A deserdação tem previsão no Código Civil, nos artigos 1814, que é o mesmo, né, da exclusão por indignidade, no artigo 1962 e 1963 do Código Civil. No caso, seriam dentro dessas hipóteses. Uma que se assemelha seria do 1962, inciso 4º, que fala sobre o desamparo do ascendente em alienação mental ou em grave enfermidade. Aí teria essa possibilidade. Teria essa possibilidade. Então não seria um caso assim bem rápido de ser explicado, né? Não. E tem que ser, o procedimento é judicial
E eu esqueci de falar, né, como que é feita essa deserdação. Ela é feita por testamento, tem que ser feita expressamente e o motivo tem que ser especificado. Ah, ok. Perfeito, Paloma. Eu tenho visto aqui que tem chegado mais perguntas, mas nós vamos fechar por aqui, né? E aproveitarmos na próxima oportunidade, né? Com mais temas inusitados, para a gente poder explicar mais um pouco sobre o direito. Ok? Sejam bem-vindas, meninas. Até a próxima oportunidade. Prazer foi nosso.